nós vamos começar o terceiro módulo da disciplina de Redação Científica para Boletins de Saúde Pública. Eu sou Vanessa Alexandra Alves, sou professora conteudista da disciplina de Redação Científica e lembro que esse curso é uma parceria entre a PROEP, o Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde e o Instituto Nacional de Saúde Pública da Guiné-Bissau, Ministério da Saúde dos respectivos países, com o apoio da Vital Strategies e do CDC dos Estados Unidos, Atlanta. Este módulo 3 é uma continuidade e aqui nós vamos falar sobre os fundamentos para a construção da discussão em manuscritos científicos e boletins de saúde pública. Lembrando que nós já falamos sobre a construção de título, introdução, metodologia, resultados, e neste módulo vamos centrar na discussão. O referencial bibliográfico deste módulo é o material do CDC, o Workshop de Redação para Boletins de Saúde Pública, e também vamos continuar conversando sobre o STROBE, que são as diretrizes para a apresentação de resultados científicos para estudos epidemiológicos. E vamos agregar aqui também um pouco do conteúdo do FTP Frontline Brasil, o EPSUS Fundamental. Os objetivos da aprendizagem deste módulo são compreender os conceitos fundamentais em manuscritos na área da saúde, artigos científicos e boletins, sobre as seguintes seções: normas técnicas para escrita científica e aprendizado sobre a estrutura de artigos científicos com foco no componente da discussão. As competências que nós vamos desenvolver neste módulo são aprender sobre a estrutura básica dos manuscritos científicos com foco na discussão e no referencial teórico, ou seja, na bibliografia ou referência bibliográfica que nós usamos para construir a nossa discussão. Nossa aula terá as seguintes sessões. Nós vamos fazer uma revisão, levantando o que sabemos e revisitando as diretrizes de STROBE para métodos e resultados do módulo anterior. Falaremos sobre diretrizes de STROBE para discussão, orientação para a revisão da literatura científica e, ao final, concluiremos com um resumo desta aula. Assim, vamos levantar o que nós estudamos até o momento. Nós teremos aqui algumas questões de verdadeira e falsa e juntos nós vamos fazer cada uma delas. Questão número 1. O delineamento do estudo é um componente crítico dos métodos, pois determina como a pesquisa será conduzida, incluindo a coleta dos dados? Essa questão foi vista no módulo anterior e ela está relativamente fácil. Com certeza, ela é uma questão verdadeira. Questão 2. O componente metodológico deve incluir uma descrição detalhada dos instrumentos de medidas e técnicas de análise de dados utilizados? Nós também vimos esse conteúdo com relação ao STROBE para métodos. Nós vimos que ele tem vários componentes que os autores devem conferir para ver se a sua metodologia está sendo escrita da maneira correta. Então, a questão 2 é também verdadeira. Vamos para a questão 3. Os resultados devem ser apresentados de maneira clara e objetiva, incluindo figuras como tabelas, quando necessário. O mesmo resultado pode ser apresentado duplamente no texto e nas figuras do manuscrito? Esta questão já nos deixa em dúvida. Ela tem 2 períodos e um deles é verdadeiro. A primeira frase está correta, mas a segunda frase está falsa, porque os resultados eles devem ser apresentados ou no texto ou nas figuras. Nós faremos uma rápida revisão sobre esses conteúdos, fiquem tranquilos. Questão 4. Não é necessário descrever as limitações, vieses do estudo e dos dados coletados na seção dos resultados. Deve ser feito apenas na seção dos métodos. Essa questão, ela pode ser um pouco polêmica. Nós vamos marcá-la como falso. Porém, ao final desta aula, vocês verão que a parte das limitações do estudo pode também ser apresentadas na discussão, ao final da discussão. Revisitando as diretrizes STROBE para métodos e resultados.
Por que que nós utilizamos, foi escolhido a diretriz Strobe para poder definir como nós vamos construir a nossa introdução, o nosso método, o nosso resultado e também a nossa discussão? Por que que é importante ter uma diretriz internacional e todos os pesquisadores, estudiosos seguirem as mesmas diretrizes, ou seja, as mesmas etapas? Por que que é importante padronizar? Primeiro, porque nos permite uniformizar, alinhar e ajustar a apresentação de dados científicos, qualificar esses dados científicos, nos assegurando de que todas as etapas estão sendo cumpridas. Permite oferecer ao leitor transparência, porque todos os autores irão apresentar um checklist do que foi seguido para a sua metodologia e para os seus resultados. Permite a reprodutibilidade, uma vez que há um detalhamento metodológico, permite facilitar a avaliação crítica de outros autores, de outros revisores e editores, e permite apoiar a tomada de decisão baseada em evidência. Assim, se nós fizermos uma rápida pesquisa, investigação na internet, nós vamos ver que o Strobe é apenas uma dessas diretrizes internacionais que são recomendadas aos autores que irão publicar estudos epidemiológicos. A Equator Network, que é uma iniciativa internacional que visa promover relatórios transparentes e precisos de estudos de investigação em saúde, ela traz uma série de, de diretrizes, de checklists, para que os autores possam estar seguindo aí ao escrever seus artigos científicos. Nós estamos falando apenas do checklist para estudos observacionais, que é o Strobe, mas nós temos checklists para pesquisa qualitativas, relatos de caso, revisão sistemáticas, e todos esses checklists, essas diretrizes, são padronizados, são escritos a partir da consulta aí de especialistas, de cientistas de cada área. Então, nós vamos continuar utilizando o Strobe, que em português é o fortalecimento da divulgação de estudos observacionais em epidemiologia, porque grande parte dos boletins de saúde pública utilizam o método epidemiológico. O Strobe, então, ele representa uma iniciativa internacional e colaborativa de epidemiologistas, metodologistas, estatísticos, pesquisadores e editores de revistas científicas, de periódicos, que estão aí envolvidos na condução e na divulgação de estudos observacionais altamente qualificados, com o objetivo de fortalecer o relato de estudos em epidemiologia. A diretriz Strobe, que ela é utilizada em várias revistas de grande qualidade no mundo inteiro, ela oferece um modelo que poderá ser seguido pelos autores de estudos observacionais com o objetivo de contribuir para um relato mais adequado desses estudos e, assim, facilitar a leitura crítica dessas publicações por parte dos editores, revisores e também dos leitores em geral. O Strobe, ele inclui uma lista de verificação de itens essenciais e o número desses itens varia de acordo com o delineamento, com o desenho epidemiológico que os autores estão seguindo, e detalhe também os aspectos que devem ser considerados e escritos para garantir a transparência e a qualidade do estudo. A importância de você utilizar um documento como as diretrizes Strobes é que vai permitir aí os seus leitores e os editores das revistas que vocês vão encaminhar os seus artigos científicos, os seus boletins, compreender cada etapa desses itens essenciais que foram cumpridos pelos pesquisadores, autores, ao longo da condução da sua pesquisa, do seu estudo. Nós percebemos claramente que as diretrizes Strobe estão presentes tanto nas recomendações aos autores do Boletim de Saúde Pública de Cabo Verde, quanto do Boletim de Saúde Pública da Guiné-Bissau. Então, existem ali recomendações aos autores que a gente nota, que nós percebemos que são as diretrizes Strobe que estão sendo adaptadas à realidade dos boletins de cada país. No Brasil,
a revista de Epidemiologia e Saúde Pública do Ministério da Saúde, que nós chamamos como RES, ela traz claramente que os autores devem respeitar, uma vez que vão apresentar as diretrizes Strobes para cada desenho de estudo que for feito. Nós temos essa publicação, que foi apresentada a vocês no módulo passado, que é uma publicação de autores brasileiros, descrevendo, explicando em detalhes todos os itens essenciais da diretriz Strobe para autores que desejam conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Então, nós vimos no módulo passado que existem itens que são observados para a construção do título e do resumo, assim como para a introdução. Para os métodos, nós vimos que são 9 componentes, ou seja, 9 itens que devem ser observados. Entre esses itens, nós temos desenhos de estudo, contexto, os participantes, as variáveis de estudo, a fonte de dados, os vieses, o tamanho do estudo, as variáveis quantitativas e o método estatístico que foi utilizado na análise dos dados. Não está claramente descrito nas diretrizes Strobe, mas é importante a gente lembrar que nós devemos citar também no nosso texto os aspectos éticos que foram respeitados ao lidar com dados de seres humanos. Nós trouxemos um exemplo para vocês do jornal pan-americano, jornal médico pan-americano, né, pan-africano, desculpa, jornal médico pan-africano, onde eles trazem, nas recomendações aos autores, nas instruções para os autores, a forte recomendação de seguir aí as diretrizes internacionais que envolvem a ética com pesquisas com seres humanos. Eles trazem aí 4, 1, 2, 3, 5 sugestões, né, para que os autores possam consultar e escrever os seus manuscritos. Desses documentos que eles recomendam são as diretrizes éticas internacionais para pesquisas relacionadas à saúde envolvendo seres humanos da OMS. Para os resultados, o Strobe ele traz 5 componentes, que são eles: descrever aí dados, resultados da sua pesquisa para os participantes, os dados descritivos, os desfechos, os resultados principais e outras análises que foram feitas. Dada a importância desse componente dos resultados, que deve estar alinhado aí à discussão à discussão do seu artigo, né? Lógico, a discussão do seu artigo, ela vai ter que respeitar exclusivamente o que você apresenta, o que você traz para os seus leitores nos resultados. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre os resultados. Eles fornecem orientações, o Strobe fornece orientações para melhorar a qualidade e a transparência dos relatos, recomendando aí uma organização da apresentação dos resultados da pesquisa. Então, os participantes. Os autores devem trazer na seção de resultados o número de indivíduos que atenderam os critérios de elegibilidade e, para isso, eles podem considerar aí apresentar um diagrama de fluxo, por exemplo. Então, eu trouxe aqui neste artigo prevalência de ansiedade em profissionais da saúde em tempos de Covid-19, revisão sistemática com meta-análises, um fluxo que os autores trouxeram para demonstrar aí, desde a identificação dos artigos, incluindo aí a aplicação do critério de avaliação e de elegibilidade, e, por fim, os estudos que foram incluídos ao final. Esse é um bom exemplo de como podemos organizar um fluxograma para apresentar aí os nossos critérios de elegibilidade na população estudada. Dados descritivos. Os autores devem fornecer as características dos participantes, como, por exemplo, características demográficas, clínicas, laboratoriais, sociais, e informações sobre exposições e possíveis fatores de confusão, a depender do tipo de estudo que você está apresentando. Eles devem também indicar o número de participante com dados faltantes, ou seja, com dados ausentes para cada variável estudada. É o que nós chamamos de incompletude ou inconsistência das variáveis.
Os autores devem trazer nos resultados os desfechos, descrevendo claramente o número de eventos desfechos ou apresentando medidas resumo, como, por exemplo, indicadores de mortalidade, e devem apresentar nos resultados outras análises que poderão ser feitas, como, por exemplo, análise de subgrupo. Quero lembrar que até aqui nós estamos ainda fazendo uma revisão do módulo anterior. Porém, dada a relevância desse conteúdo e a importância dele estar conectado com a discussão, vale a pena a gente revisitar. Os resultados nós vimos, e aqui agora eu vou lançar a mão do Frontline, do curso no Brasil, né, do EPSUS Fundamental, para a apresentação de resultados. Vale lembrar sobre as tabelas. As tabelas, que é uma forma de apresentação muito utilizada em boletins de saúde pública e em artigos científicos, elas devem ser simples, ter informações claras, serem objetivas e, principalmente, serem autoexplicativas, ou seja, todas as figuras, tabelas, gráficos, mapas, fotos, os leitores devem ser capazes de compreender o que os autores querem apresentar como resultados, sem a necessidade de ir ao texto dos resultados para compreender. Por isso, a importância de todas as figuras que vocês trouxerem no texto de vocês, na seção de resultados, elas serem autoexplicativas. E para elas serem autoexplicativas, no caso das tabelas, é importante que as tabelas tenham um título escrito de maneira clara e compreenda as informações sobre quem, quando e onde, um cabeçalho, uma coluna indicadora e um corpo. Vamos ver como isso pode ser apresentado. Então, nós temos o título, lembrar que as tabelas, as figuras, de modo geral, nos resultados, elas devem virar logo na sequência da descrição ou da apresentação no texto, e tabelas que utilizam dados secundários devem fornecer a sua fonte. E os autores podem trazer também notas explicativas de algum componente que seja importante esclarecer para os leitores quando eles estão estudando, analisando as tabelas do boletim do manuscrito. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo do boletim de Cabo Verde, um estudo feito por vários autores, um estudo publicado em 2023, investigação de casos de esquistossomose geniturinária na Ilha de Santiago, onde eles trouxeram uma tabela muito bem construída, por faixa etária, alinhada aí a uma taxa de incidência também por faixa etária. Essa tabela, que é uma tabela autoexplicativa, nós não precisamos ir ao texto do boletim para compreender que a taxa etária com maior incidência é aquela de adolescentes e jovens, entre 15 e 24 anos, sendo que nós não tivemos nenhum caso de crianças entre 0 e 4 anos. Percebam a importância da tabela ser quase que independente do texto, para que a gente possa interpretá-la de maneira bastante clara e objetiva. Este aqui é o artigo que nós estamos trabalhando desde o primeiro módulo, Tendência Temporal da Mortalidade por Doenças Respiratórias Infecciosas na Infância em Minas Gerais, de 2000 a 2020, publicado em 2023, na Revista de Epidemiologia e Serviços de Saúde do Ministério da Saúde do Brasil. Então, nós vamos continuar trabalhando com esse artigo até o final, e eu gostaria de chamar a atenção como os autores trouxeram aí a apresentação dos dados por ano de registro do óbito e agente infeccioso. Essa tabela aqui, ela é uma tabela mais complexa, porém, ela continua sendo autoexplicativa, inclusive contendo a fonte de onde os autores retiraram esses dados, né? O Sistema de Informação sobre Mortalidade, e é uma tabela bastante completa, mas que permanece aí com esse atributo de ser autoexplicativo. Essa já é uma outra tabela que os autores trouxeram, mais complexa, que está alinhada aí ao título do artigo, Tendência Temporal da Mortalidade, onde eles trazem o resultado da regressão de joint point que eles fizeram para analisar a tendência do óbito, tanto por agente etiológico quanto por sítio anatômico.
Nesta tabela, os autores eles trazem a nota, eles permanecem trazendo a fonte, mas eles trazem a notas, que são as letras B, A, B, que vocês podem observar tanto no corpo da tabela quanto abaixo, explicando aí, trazendo mais informação para que o leitor entenda, por exemplo, que o APC é a variação percentual anual. E gráfico, que é uma outra forma da gente apresentar os nossos resultados. Os gráficos, assim como as tabelas, eles devem ter título, legenda, se você estiver apresentando mais de uma informação ou mais de uma variável, título nos eixos X e Y, que não pode faltar, e a fonte, se for um dado secundário. Os gráficos são ótimas formas de apresentar os nossos resultados, tanto de dados quantitativos quanto de dados qualitativos e categóricos. Nós podemos apresentar eles em formas de gráficos de linha ou histograma para tendência temporal, ou podemos apresentar, por exemplo, gráficos de barras ou colunas justapostas, quando a gente está falando de variável categórica. Aqui eu chamo a atenção que vocês estão vendo este conteúdo na disciplina de estatística. Então, estejam atentos na disciplina de estatística, porque lá vocês irão aprender um pouco mais sobre a apresentação de dados. Então, nós temos aqui no boletim de Cabo Verde, no boletim da Guiné-Bissau, desculpa, adesão das regiões sanitárias à vigilância epidemiológica, onde os nossos colegas apresentaram os resultados em forma de colunas justapostas. Então, nós temos um título bem construído e nós temos também a fonte dos dados utilizados para construir o gráfico. Este outro gráfico, ainda no boletim de saúde da Guiné-Bissau, nós temos a evolução dos casos de tuberculose multiresistente na Guiné-Bissau de 2017 a 2021. Neste boletim, os autores chamaram de figura, e eu gostaria de chamar a atenção o porquê que eles decidiram por não chamar de gráfico e sim de figura. Percebam que o gráfico está dentro de uma moldura, e pelo fato dele estar dentro de uma moldura, nós não podemos chamar de gráfico e sim de figura. Os autores apresentaram muito bem os seus dados desta forma. Voltando ao artigo da revista do Ministério da Saúde do Brasil, nós temos aqui a apresentação de um gráfico, que é uma série histórica do registro de óbito e mortalidade proporcional por doenças respiratórias infecciosas em crianças com até 12 anos incompletos, segundo o sexo, Minas Gerais 2000-2020. Percebam que neste gráfico chama-se de figura incorretamente, quando a forma mais correta seria gráfico, porque o gráfico não está em molduras. E a fonte dos dados também é apresentada, porque são dados secundários. Eu trouxe essa imagem apenas para reforçar que, quando o gráfico ele não está em moldura, nós não devemos chamar de figura, e sim de gráfico. Mas nós podemos também apresentar nos nossos resultados outras figuras, como, por exemplo, mapas. Mapas é uma boa forma de você apresentar os seus resultados segundo o local. Então, investigação de casos de esquistossomose urinária na Ilha de Santiago, e os autores fizeram aí 2 mapas, um mapa mais distante e outro mapa mais próximo, com informações diferentes, porém complementares. Neste gráfico aqui do boletim da Guiné-Bissau, situações epidemiológicas de doença meningocócica na Guiné-Bissau, também os autores optaram por apresentar um mapa temático, né, um mapa de cor, refletindo aí as áreas aonde você tem maior número de casos de doença meningocócica. Então, essa é uma forma, trazer não só gráficos e tabelas, mas também em formato de mapas é bastante importante. Outra forma de você trazer e esses autores utilizaram muito bem, uma linha de tempo, né? Nós podemos falar sobre
tanto o relato de casos quanto a investigação de surtos, a linha do tempo, ela sempre é uma informação importante para que os seus leitores possam compreender todos os passos da investigação. Então, esses autores, relato de caso tuberculose multiresistente na Delegacia de Saúde de Porto Novo, eles trouxeram aí uma linha do tempo que foi de fevereiro de 2022 até agosto de 2023 e corretamente chamada de figura porque está emoldurada. Os autores complementaram as informações trazendo também fotos, né, imagens. Então, é sempre interessante na seção dos resultados para que você facilite, para que você possa facilitar a compreensão por parte dos seus leitores, do editor ou dos revisores, você trazer múltiplas formas de apresentação, como gráficos, tabelas, fotos, mapas, imagens. Isso tudo também vai depender do número de imagens, figuras que você pode trazer, mas é desejável variar e estudar qual é a melhor forma de você apresentar. Bom, pronto. Até aqui nós fizemos uma revisão, mas com um aprofundamento maior do que a gente fez no módulo 2 ou de forma complementar, vamos dizer assim. E nós vamos agora falar sobre a diretriz Strobe para discussão. E vocês vão ver como foi importante essa revisão de resultados para a gente poder começar a falar de discussão. Então, a iniciativa Strobe, ela traz 4 itens, ou seja, 4 componentes principais que os autores devem estar atentos e que devem estar presentes na discussão. São ele, resumir os resultados principais, trazer as limitações, as interpretações e as generalizações. Agora nós vamos falar sobre cada um deles. Mas vale voltar aqui no artigo da tendência temporal da mortalidade por doenças respiratórias infecciosas na infância, onde nós podemos perceber claramente que os autores alinharam o texto do objetivo central com o título. Lembrando que nós falamos nos módulos anteriores que o título precisa ser forte e que ele precisa estar alinhado com o objetivo. Olha a redação, vejam a redação que os autores escolheram para o objetivo, como está bem próximo também à redação do título. O objetivo do estudo foi analisar as tendências temporais da mortalidade por doenças respiratórias infecciosas em crianças até 12 anos incompletos no estado de Minas Gerais, Brasil, entre os anos de 2000 e 2020. E para os resultados, eles vão seguir também esta ordem, sempre chamando a atenção nos seus resultados para a análise da tendência temporal. No primeiro parágrafo dos resultados, vale lembrar que os autores remetem os seus leitores a consultarem a tabela número 1. Então, a tabela número 1, ela traz mais informação que o parágrafo e permite que os leitores façam um aprofundamento do que os autores encontraram na sua pesquisa, no seu estudo. Feito a redação, finalizada a redação dos resultados, a gente vai escrever a discussão. Então, lembrando que a discussão deve trazer os resultados. Na discussão, nós devemos discutir os resultados principais encontrados pelos autores. Ela deve resumir os principais achados, sempre relacionando esses achados com o objetivo do estudo. Então, percebam que, para a discussão, os autores, eles iniciam falando da tendência temporal. Então, os achados revelaram que a tendência temporal decrescente do número de óbitos por doenças respiratórias infecciosas e uma tendência crescente da mortalidade proporcional por agentes virais e tendência crescente de infecções de vias aéreas superiores entre crianças de até 12 anos residentes em Minas Gerais, conforme registros no período. Então, percebam que a primeira coisa que os autores discutem na sua sessão de discussão é sobre o resultado principal que está alinhado aí aos objetivos do estudo. Então, sobre a interpretação dos resultados na sessão da discussão. Deve-se ter uma interpretação cautelosa dos resultados, considerando os objetivos, as limitações do estudo, a multiplicidade de análises que foram feitas, os resultados de estudos e os resultados de estudos semelhantes que já foram realizados e publicados,
e outras evidências que sejam relevantes também. O significado das principais descobertas da sua pesquisa, e os autores devem mostrar como essas descobertas se relacionam com o que outros cientistas e outros pesquisadores já fizeram e já publicaram, ou seja, é a literatura científica, a importância de ir para a literatura científica de qualidade, e uma explicação para os resultados surpreendentes, inesperados ou inconclusivos. No nosso artigo aqui, que a gente está continuando fazendo um exercício dele, da tendência temporal da mortalidade por doenças respiratórias, nós percebemos que os autores, eles discutem os seus resultados com a literatura científica, principalmente aquela publicada dentro do Brasil, porque é um estudo nacional, um estudo nacional para o Brasil. Então, os autores começam. A literatura revela que o Brasil tem apresentado melhoria dos indicadores de saúde nas últimas décadas, principalmente daquelas relacionadas às crianças, destacando-se os estudos de tendência de mortalidade neonatal no Brasil sobre o período de 2007 a 2017, que revelou declínio. Eles estão falando isso sem comprovação? Não, eles trazem no seu primeiro, em um único parágrafo, na verdade, né, eles trazem em um único parágrafo 5 citações de artigos científicos publicados sobre esse assunto, mostrando aí um aprofundamento que esses pesquisadores, esses autores fizeram em relação à literatura científica e os seus resultados. Então, eles trazem, numa mesma frase, 5 artigos científicos. Limitações do estudo. É fundamental os autores reconhecerem as limitações do seu estudo. Todo estudo tem limitação. E é na sessão da discussão uma oportunidade dele reconhecer essas limitações e como eles contornaram as limitações para ter resultados mais consolidados, mais robustos. Então, apresente as limitações do seu estudo, levando em consideração as fontes potenciais de vieses ou de imprecisão. Vieses esses que você pode reforçar aqui na limitação do estudo ou que você pode colocar na sua metodologia, como nós já conversamos. Discuta a magnitude e a direção dos vieses em potencial. Então, os autores, eles trazem, eles discutem os seus resultados à luz da literatura científica e ainda na discussão eles reconhecem as limitações. Então, eles trazem um parágrafo só para conversar sobre as limitações. Cumpre destacar algumas limitações inerentes ao presente estudo. Primeiramente, a utilização de dados secundários relacionados à baixa completude e consistência dos registros nos campos da declaração de óbito. E, em segundo lugar, a limitação relacionada ao elevado percentual de registro com causas básicas de morte codificadas como agente não infeccioso, não especificado, o que impõe cautela na interpretação dos resultados. Então, neste momento, os autores eles apresentam para os leitores que o estudo deles teve limitação, porém, eles conseguiram contornar essa limitação. Generalizações. Aqui é um componente da diretriz Strobe, mas que nem todo estudo vai ser possível fazer generalizações, ou seja, garantir aí a sua validade externa e o estudo que você fez no seu território, você poder pegar, trazer esses resultados para outros territórios. É como, por exemplo, um estudo que eu faço na minha província, no meu estado, Minas Gerais, e esses resultados poderem ser utilizados para interpretar também a realidade do Brasil. Então, nem todo estudo é possível de ser feito isso, mas é uma recomendação que a gente discuta as generalizações dos resultados quando isso for uma possibilidade. O que a gente não deve incluir na discussão? Primeiro, novos resultados ou os dados não apresentados anteriormente. Então, a gente deve estar atento a discutir apenas aquilo que nós trazemos nos nossos resultados. Especulação injustificada. Então, nós devemos evitar aí especulações. Sempre lembrar de discutir os seus resultados
à luz da literatura científica consolidada, validada, que são as boas revistas científicas ou aqueles documentos que são reconhecidos, como os documentos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, assuntos que são desnecessários. É importante a gente evitar aqui especular e discutir assuntos que não foram tratados ou assuntos que são desnecessários. Conclusões não apoiadas pelos seus resultados. Então, nós só vamos tirar conclusões a partir dos resultados que foram apresentados no texto. Muitas vezes, uma mesma pesquisa, ela gera 2 artigos científicos ou 2 boletins epidemiológicos. Então, pesquisas muito grandes, que demandam aí muito tempo de realização, 1, 2 anos, e envolvem grandes equipes, elas resultam em mais de um artigo científico, em mais de uma publicação. O grande desafio para os autores é que, quando eles decidirem escrever sobre determinado objetivo dessa grande pesquisa, ele deve estar atento apenas aos resultados que foram apresentados, para que a discussão não fuja daquilo que os leitores já leram em seus resultados, e que depois eles vão ficar se questionando, mas assim, isso não apareceu nos resultados pelos autores. Por que eles estão discutindo isso? Talvez essa seja uma das grandes razões, uma das grandes motivações de revisores não aceitarem artigos científicos, porque os seus autores fogem aí do que deve ser de fato apresentado e discutido na sessão da discussão. Este artigo publicado também na RES, numa sessão chamada Comunicação Científica, pelo professor Maurício Gomes Pereira, da Universidade de Brasília, ele é muito interessante e ele traz aí orientações apenas para a sessão da discussão de um artigo científico. E o professor Maurício, ele chama a atenção para o seguinte: que a discussão é o local do artigo que abriga os comentários sobre o significado dos resultados. Por isso é que a gente não pode fugir do que está sendo apresentado nos resultados. A comparação com outros achados de pesquisa e a posição do autor sobre o assunto. É esperado que os autores eles busquem artigos que fundamentem e que esteja de acordo com o seu pensamento, com aquilo que eles acreditam. Por isso que a sessão da discussão, ela deve ser lida também com muito cuidado pelos seus leitores. Uma discussão sem estrutura coerente desagrada. Daí a conveniência de organizar os temas em tópicos. Estrutura passível de ser utilizada, que está num quadro que a gente vai ver daqui a pouco. Cada um dos tópicos informa sobre uma faceta da discussão e seu conjunto fornece os subsídios para se julgar a adequação dos argumentos que são utilizados pelos autores, da conclusão e de todo o texto. Então, o professor Maurício, ele apresenta 5 tópicos para a gente observar quando a gente for escrever uma discussão, que são eles: o realce dos achados relevantes e originais, exatamente como a diretriz Strobe, avaliação crítica da própria pesquisa, com as limitações e os aspectos positivos, e também as diretrizes Strobe, elas reforçam a importância das limitações, comparação crítica com a literatura pertinente, e essa literatura tem que ser de boas revistas, de boas instituições, a interpretação dos achados, e o doutor Maurício, ele traz um quinto componente, que é a conclusão. Então, a conclusão, ela pode estar ao final da discussão, sem necessariamente estar em um tópico separado. Então, a conclusão, ela pode estar acompanhada de generalizações, implicações, perspectivas e recomendações. Vamos falar um pouquinho sobre as orientações para a revisão da literatura científica, que tanto o Dr. Maurício traz no seu artigo, quanto a diretriz Strobe também recomenda, que vale a pena a gente reforçar aqui um pouco sobre a literatura científica que a gente utiliza no nosso artigo,
tanto para a construção da introdução quanto para a discussão. Então, a finalidade da pesquisa científica, ela não é apenas um relatório ou uma descrição de fatos levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de um caráter interpretativo do que se refere aos dados obtidos, ou seja, um caráter interpretativo do tema que você está apresentando, mas também dos resultados que a sua pesquisa encontrou. É imprescindível correlacionar a pesquisa com o universo teórico, optando por um modelo que sirva de embasamento à interpretação do significado dos dados e fatos colhidos ou levantados e que são apresentados ali na sessão de resultados e também discutidos na sessão de discussão. O artigo ou boletim, ele deve conter as premissas ou os pressupostos teóricos sobre os quais os autores fundamentam a sua interpretação. A revisão bibliográfica, portanto, ela é essencial para garantir a credibilidade e a robustez do trabalho, a partir do momento que você utiliza bons estudos científicos publicados. É essencial para que seu artigo ou seu boletim esteja bem fundamentado e em conformidade com as normas acadêmicas e científicas, e que seja aceito e tenha credibilidade na comunidade científica, porque você vai discutir os seus resultados à luz de uma literatura científica consistente. E explicitar os principais conceitos e termos técnicos que foram utilizados durante a pesquisa. O referencial teórico ou a bibliografia, ela deve ser atual e de boas fontes, ou seja, de boas revistas científicas e instituições confiáveis. E os autores, eles devem analisar as mais recentes obras científicas disponíveis que tratam do assunto, ou que deem embasamento teórico e metodológico para o manuscrito científico. O que que isso quer dizer? Que além de você observar as boas revistas, os bons documentos publicados por instituições confiáveis, você também deve utilizar o que há de mais recente. A revisão da literatura, ela deve demonstrar que os autores estão atualizados em relação ao campo de conhecimento que está sendo investigado. É exatamente o que os autores fizeram no artigo da tendência temporal sobre mortalidade por doenças respiratórias infecciosas na infância. Então, a partir da discussão e da literatura científica que eles trazem para poder discutir os seus resultados, eles trazem também aí somente artigos recentes. Observem que o artigo mais antigo é de 2018, ou seja, 5 anos, porque a publicação é de 2023, e os artigos mais recentes são de 2020 e 2022. Então, esses autores, eles buscam não só trazer informação para os seus leitores, mas dizer que os seus resultados, eles estão sendo discutidos de maneira consistente com uma literatura científica muito atual. E as revistas científicas também, que são utilizadas por esses autores, são todas revistas científicas muito qualificadas aqui de alta qualidade científica aqui no Brasil e no mundo. Cuidados com a revisão da literatura. Então, selecione as suas fontes de forma que elas sejam relevantes e atuais. Existe uma recomendação aí de que sejam artigos publicados nos últimos 5 anos, mas o meu tema ele é um tema raro, pouco estudado, e eu não encontrei muitos artigos recentes. Então, você vai utilizar aquela publicação mais confiável e recente que você encontrar. Pode ser de 8, 10 anos. Muitas vezes, eventos raros, eles são pouco estudados e por isso a gente não tem muita publicação, e isso nos leva a aceitar, né, publicações mais antigas para poder discutir os nossos resultados. O que que não pode? Usar revista ruim, usar revista de baixa qualidade, revista predatória, revista que não tem publicações confiáveis. Prefira artigos de revistas científicas com fator de impacto elevado e bem reconhecidas na área da saúde. Existe uma tendência de nós aceitarmos o que está escrito em inglês como se fosse de qualidade boa. É importante que os autores, além de olhar a atualidade da literatura que ele está escolhendo para a sua discussão,
ele olhe também se essas revistas têm um fator de impacto internacional elevado. Utilize artigos originais ou revisões sistemáticas como fonte primária. Busque uma diversidade de fontes bibliográficas que sejam multidisciplinares, que permitam aí você incluir diferentes disciplinas na discussão dos seus resultados. Utilize normas técnicas internacionais, como as diretrizes de Vancouver, que elas são recomendadas por editores do mundo inteiro, né, de revistas da área da saúde do mundo todo, e ela é amplamente utilizada para produções na área médica e na área da saúde, e existem ali recomendações tanto para citações quanto para a construção das referências. Cuidado com o plágio. Então, para que as pessoas não interpretem que a sua discussão ela está nascendo a partir do plágio, a partir de uma cópia de outros artigos, é importante que você tenha cuidado de não estar copiando, de não estar praticando plágio. Revise as referências, né? Ou seja, revise os dados da referência para garantir a sua precisão. Isso já ajuda os leitores e os editores a entenderem que você não está plagiando. Certifique-se de que todas as citações no texto estão listadas nas referências e que todas as referências estão listadas no texto, para que também você não tenha nenhum problema de devolução do seu artigo, porque as suas referências não estão completas ou você está citando algo no seu texto que não está na sua referência. E o contrário, né? Você está citando uma referência que você não usou. Percebam que esses autores, né, os autores do estudo de mortalidade por doenças respiratórias na infância, eles trazem muitas referências, geralmente e no formato de Vancouver. Essa é uma exigência da revista de Epidemiologia e Serviços de Saúde, que esteja em Vancouver, e a revista ela também limita o número de referências. Neste caso, esses autores, eles utilizaram 30 referências, que foi o máximo que a revista permite. Então, é importante que quando você escrever um artigo ou um manuscrito, você esteja atento às orientações para os autores para verificar o número de referências que você vai utilizar. Então, completando aqui a parte da discussão, nós vamos falar um pouco mais sobre a conclusão. Então, já falamos sobre a apresentação dos resultados, falamos sobre a importância de estar alinhado com a discussão, da discussão utilizar um referencial bibliográfico atual, robusto, validado, e ao final da nossa discussão, nós vamos escrever sobre as conclusões. A revista de Epidemiologia e Serviços de Saúde Pública, ela segue exatamente o que as diretrizes Strobe pedem. Então, que os autores tragam a conclusão ao final da discussão. Isso varia de revista para revista, de boletim para boletim. Então, vocês estejam atentos, porque pode ser que exista um tópico, uma sessão apenas para a conclusão. Neste caso, não. Como seguiu o Strobe, que é a nossa aula, a conclusão ela veio ao final da discussão. E percebam que a conclusão está alinhada com o título, que está alinhada com o objetivo, que está alinhada com a apresentação dos resultados, que está alinhada com o que foi discutido, e os autores começam. Conclui, portanto, que houve tendência histórica de redução na frequência de óbitos por doenças respiratórias infecciosas em crianças com até 12 anos incompletos residentes em Minas Gerais, mesmo durante o primeiro ano da pandemia da Covid-19. E, ainda dentro do componente da conclusão, os autores, eles trazem também recomendações. Então, eles concluem recomendando, a partir dos seus resultados, o que eles acreditam que seja importante que as autoridades saibam e que as autoridades podem aí estar conduzindo para minimizar esse problema de saúde, que é a mortalidade de crianças por doenças respiratórias. Então, agora a gente vai fazer um rápido resumo da aula, só para recapitular
tudo isso que nós conversamos até agora. Nós vimos que a seção dos métodos, ela tem componentes que devem ser observados pelos seus autores. Nós vimos a importância de ter na seção de métodos o desenho de estudo, qual tipo de estudo que você utilizou, o cenário, ou seja, qual o contexto, o local de estudo, né, e as características desse local de estudo, a amostra ou a população, como foi a coleta de dados, os procedimentos, os instrumentos, se foi feita alguma intervenção, no caso dos estudos de intervenção, a análise estatística, que é uma das disciplinas que vocês estão vendo, né? E os aspectos éticos que devem ser colocados ao final da sessão de métodos, colocando ali que o estudo está de acordo com as resoluções que envolvem pesquisas com seres humanos no Brasil, no país e no mundo, né? Nós vimos que na sessão de resultados a gente pode apresentar os nossos dados com figuras variadas, e isso requer um estudo por parte dos autores, qual a melhor forma de trazer os seus resultados, que podem ser por meio de gráficos, como, por exemplo, gráficos de linha, gráficos de colunas, histogramas, gráficos de barra. Podemos também trazer aí em apresentação em forma de mapa, que é uma outra disciplina que vocês estão fazendo, a do geoprocessamento, georreferenciamento. Então, percebam que os autores, eles podem decidir por uma ou mais figuras que devem estar nos seus resultados e que devem aí trazer informações, agregar informações para o leitor. É importante revisar que o nosso foco não é uma publicação para os pesquisadores, para os autores, é uma publicação para os autores. Sempre lembrar quem é o público-alvo da sua publicação. Sempre lembrar quem é o público-alvo da sua publicação, porque muitas vezes o seu boletim, aí a gente falando no contexto de boletim, um gráfico não é a melhor forma de apresentar os seus resultados. Talvez a tabela seja melhor compreendida pelo seu público-alvo. Então, sempre lembrar que os tipos de figura vão depender também do seu público-alvo. As figuras, elas devem revelar padrões subjacentes dos dados de maneira que não seja possível escrever no texto, porque os artigos, os boletins, eles têm uma limitação de palavras, de caracteres, então nem tudo a gente consegue colocar no texto, por isso a gente lança a mão de figuras, e se a gente escreveu no texto, a gente não coloca na figura, e se a gente colocou na figura, a gente não precisa detalhar no texto. Lembrem-se que a gente remete o leitor para a figura onde estão mais dados, onde os dados estão mais completos. Organizar e exibir os dados de forma mais clara e concisa do que pode ser feita no texto. Condensar ou resumir grandes quantidades de dados de forma mais eficaz e eficiente do que pode ser feito no texto. E melhorar a facilidade e a velocidade com que as informações específicas podem ser localizadas e compreendidas, uma vez que as figuras são autoexplicativas. Então, esse alinhamento do que nós escrevemos no texto e do que nós vamos apresentar nas figuras é muito importante, porque não pode ter dupla informação, elas são complementares, textos e figuras. Nós vimos que os gráficos, eles são usados para apresentar dados numéricos e para mostrar aí padrões e tendências de uma variável ao longo do tempo. Os mapas, eles podem ser usados para mostrar a localização geográfica de eventos e atributos, mas também as áreas do território que têm uma incidência ou uma mortalidade maior, né? As áreas onde você tem um risco de morte ou de adoecimento maior. E os dados apresentados nas figuras não devem ser duplicados no texto. Isso é sempre importante colocar, porque é muito comum a gente ver um texto cansativo, sendo que a figura ela já está ali complementando tudo que está escrito. Não descreva no texto dados que também são apresentados em figuras, e em vez disso,
identifique no texto os aspectos mais importantes da figura. O texto deve ajudar os leitores a interpretar os dados. Tenha em mente que produzir figuras é um processo dinâmico e experimental e que requer tempo. Os gráficos, eles requerem mais tempo, então, muitas vezes, para o mesmo dado, a gente constrói mais de um tipo de gráfico para ver qual é a melhor apresentação que vai ficar para aquela demanda nossa de manuscrito, de boletim. Figuras úteis precisam de estudo cuidadoso, podendo requerer edições para serem autoexplicativas, e aí geralmente nós construímos uma tabela, um gráfico, e você ali vai decidir as cores, a fonte, se vai apresentar proporção, se vai apresentar apenas número absoluto, se vai fazer um gráfico de linhas com duas variáveis. Então, é um processo que a gente tem que ter em mente que demanda tempo. A gente não constrói figuras para um boletim, para um artigo científico de maneira rápida. É preciso um tempo, uma dedicação, um estudo, para que a gente possa apresentar para os nossos leitores as melhores figuras nos nossos resultados. O artigo, a estrutura de um artigo, ele tem, então, a seção da introdução, dos métodos, dos resultados e da discussão. Cada uma dessas sessões, ela vai responder a perguntas específicas. E com relação à discussão, a gente tem que lembrar dos 5 tópicos que também estão ali no Strobe, mas eu chamo mais a atenção para o tópico 1, que são os dados mais relevantes e originais que você deve discutir. Você deve comparar com a literatura científica atual e pertinente, e você deve ali concluir com base nos seus resultados principais, gerando sempre, no caso em especial dos boletins, recomendação para as autoridades. E por fim, né, fica aqui as palavras do Dr. Maurício Gomes Pereira, que o relato ele termina na sessão de discussão, com a interpretação e os comentários sobre o significado dos resultados, a comparação com outros achados de pesquisa sobre o assunto e as conclusões a que chegaram os autores em consonância com o objetivo da pesquisa ou a hipótese formulada. Os fatos e argumentos são concatenados para orientar o leitor e fazê-lo compreender a conclusão do autor e poder analisar ele próprio, o leitor, a validade e a aplicabilidade da investigação. Então, por fim, a gente fecha revisitando os objetivos de aprendizagem desta aula, que foi compreender os conceitos fundamentais relacionados aí à estrutura de artigos científicos com foco no componente da discussão, mas isso nos permitiu também revisitar o componente dos resultados e até mesmo do artigo como um todo. E para o próximo módulo, nós vamos praticar e consolidar os conhecimentos adquiridos até o momento, revisitando e fazendo exercícios relacionados ao IMR-AD, né, que é a introdução, métodos, resultados e discussão. E eu lembro aqui de vocês visitarem a nossa apostila. Muito obrigada.